Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa sexta com propósito para falar aquilo que está na palavra de Deus para vocês. Hoje eu quero falar sobre o que está lá no capítulo 13 do livro de João, onde então Jesus faz algo inimaginável. Ele de fato ali demonstra toda a sua humildade, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o grande eu sou, lavando os pés dos discípulos, dando uma grande lição de amor para com o próximo. Aqui Jesus então está demonstrando que quando nós amamos os outros, nós nos sujeitamos uns aos outros. Então lá a partir do versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Isso, na verdade, ele se referia a Judas, o traidor, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Pois, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, felizes, são se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Novamente aqui Jesus declarando a sua divindade: eu sou o grande eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aí lá no versículo 34, para finalizar, Jesus fala assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que todos vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Então olha que cena, que exemplo maravilhoso que Jesus nos mostra, porque ele então demonstra uma prova final do grande amor que ele tem por nós, dando aqui, estabelecendo um exemplo de humildade e de servidão. E isso que Jesus está querendo deixar claro para a gente, porque quando a gente ama uns aos outros, a gente então se sujeita uns aos outros, a gente serve uns aos outros. E também aqui, Jesus então fez uma ação de purificação desses discípulos, lavando os pés deles, representando a purificação do pecado por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício feito na cruz, para que ele então pudesse expiar o pecado. Então, Jesus aqui está demonstrando duas coisas de forma muito clara nesse exemplo que ele está deixando: a humildade, a servidão, o amor um ao outro e também a expiação de pecado. Então, tudo isso que Jesus fez demonstra de forma muito clara, de forma muito grandiosa, a incrível humildade de Jesus, que serve de modelo para todos nós, e que essa declaração que Jesus também deu aqui, quando ele fala eu sou, ou seja,
sendo ele o grande eu sou, sendo ele Deus, ele se humilhou na forma de servo para que ele pudesse então se sacrificar para nós, para nos salvar através da purificação dos pecados e demonstrar o seu grande amor por nós. Então, que nós possamos seguir esse exemplo da mesma maneira que Jesus fez conosco. O amor, os ensinamentos do próprio Jesus aprofundam e transformam todos esses mandamentos que ele tem nos dado e que também já tinham sido dados no Antigo Testamento. Jesus ressignifica, mostrando a importância do amor sobre todas as coisas, e ele demonstrou o amor até mesmo pelos seus inimigos, porque ele declara claramente quem é o traidor, que Judas já estava ali então pronto para traí-lo, e mesmo assim ele o amou e ele lavou os seus pés. Então que nós possamos seguir esse exemplo, seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que amemos uns aos outros, que possamos nos sujeitar uns aos outros, seguindo esse exemplo de humildade, sendo humildes também, e fazendo, inclusive, sendo capaz de amar a ponto de dar a nossa própria vida pelos outros. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, comente, envie para alguém que possa gostar dessa mensagem também. Que Deus te abençoe e te dê uma sexta com propósito. Um grande abraço.